Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Adam Costa e juntos continuamos na nossa jornada lançando um olhar sobre a produção fotográfica na Amazônia Internacional. Na aula passada nós falamos sobre as diversas denominações de Amazônia. Se você não assistiu, vou deixar o link da aula passada nas descrições. Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre imagem, representação, recepção, percepção, aparato, técnica, história. Deu um nó? Fica aí que a gente vai já saber mais. De entender é muita coisa, né? Nós temos quase 2 séculos de história da fotografia. E a gente precisa entender também como esse aparato técnico-científico foi se modificando e facilitando o acesso com o passar do tempo. A gente precisa entender que quando Niepce e Talbot, lá no século XIX, começaram a pensar na imagem, eles já estavam trazendo esse repertório das câmeras obscuras, né? Que eram formas antigas de ampliação de imagens. Então a gente vai ter um refinamento desse processo. E com o passar do tempo, o aparato técnico científico fotográfico, ele foi se refinando até a gente conseguir acessar ele no nosso simplesmente no smartphone, no nosso celular. Acesso com muita facilidade a esse aparato e consegue ser um produtor de imagens. Então na aula de hoje a gente vai problematizar essas questões, né, relacionadas à recepção e à percepção, falar também sobre os processos de construção de imagem, a própria questão do aparato, das denominações, das categorias de imagem, né? Então nesse sentido a gente vai começar a fazer alguns tópicos para pontuar para ficar mais fácil para a gente não se perder, né? Porque é muita coisa. Para a gente conhecer um pouco mais, a fotografia ela se difunde no mundo a partir da França, né, com a invenção do daguerreótipo, né, por, por Daguerre. E esse aparato ele se espalha pelo mundo por conta das grandes navegações e pelo processo de expansão, né. A gente precisa entender que ciência e o desenvolvimento de aparato técnico é também demarcação de poder, né, demarcação de território. Território e poder eles andam muito afins nesse sentido. Então, quando a fotografia ela chega aqui no Brasil, ela começa a se situar nos grandes centros, né? Eixo Rio, São Paulo, a gente tem Belém também, que estava vendo a opulência histórica, né? Então a gente vai começar a perceber um maior aumento desses laboratórios, né? Esses europeus, geralmente franceses, holandeses e ingleses, vinham para o Brasil justamente por conta da nossa exuberância natural, né? A nossa bonita por natureza, né? Como o nosso cancioneiro canta em verso e prosa. Então nesse sentido, o aparato ele começa a chegar. Então, o que a gente precisa ter de compreensão dessa fotografia histórica? Quando esse aparato chega e ele começa a se disseminar no território nacional, a gente precisa lembrar que ele vai ser um aparato caro. Ele não vai ser difundido de maneira fácil, não vai ser qualquer pessoa que vai conseguir ter um registro, um retrato dentro de casa, né? Então esses laboratórios eles vão se difundindo principalmente com esse primeiro papel de serem retratistas e no movimento de expedição justamente para documentar essa natureza exuberante. A gente precisa entender que com o advento da fotografia, a gente vai perceber no universo das artes um processo de libertação para uma maior experimentação, já que principalmente a pintura ela não vai precisar mais ter essa necessária conexão com a representação tal como ela é, já que a gente tem um aparato que faz isso. Então, por conta desse movimento, a fotografia histórica, né, do começo da fotografia, ela vai estar muito pautada nesse movimento de documentação de natureza, de documentação das pessoas. Então a gente vai ter muito carta de visita, a gente vai ter muito retrato. Nesse sentido, a fotografia ela começa a se expandir. Mas a gente precisa entender também que assim como a fotografia libertou a pintura, a gente vai conseguir fazer esse movimento de volta mais lá na frente, né? Os movimentos de vanguarda vão libertar a fotografia para que ela também entre nesse processo de experimentação. A gente vai falar disso mais na frente quando a gente for falar dos processos poéticos. Então, quando a fotografia ela começa a se difundir e esse aparato técnico científico
ele começa a se refinar nesse sentido de maior facilidade, maior acesso, a gente vai conseguir também perceber esse movimento também de maior experimentação, dado o fato de que essa experimentação também se torna mais barata, né? Já que quando da guerra, já que nos daguerreótipos as fotografias elas eram feitas em placas de metal, né? Com o advento da celulose e da película, a gente vai ter um outro movimento, que é um movimento de maior libertação, de maior flexibilidade e o próprio processo de revelação, já que os processos antigos eles precisavam fazer uma revelação imediata, né? Então a gente tem essa relação de tempo. Então, com o advento das películas, a gente também vai perceber essa maior impregnação do tempo nessa produção e que vai também dar maior liberdade para esses fotógrafos, para esses artistas se experimentarem. O que a gente precisa entender também é que com o avanço dessas imagens, a gente precisa entender também que a gente entrou num paradigma, né? Dentro da semiologia, a gente vai ter os três paradigmas da imagem, que é o pré-fotográfico, fotográfico e pós-fotográfico. Então, quando a gente pensa no paradigma pré-fotográfico, nessa produção de imagens antes do advento do aparato fotográfico, né, da câmera em si, a gente vai ter a presença muito forte da pintura como a responsável pela perpetuação das imagens, né, pela perpetuação da representação da sociedade dos modos de que se vive. Com o aparato fotográfico, a gente vai ter a transferência dessa responsabilidade para a fotografia. Né? Então, a fotografia vai ficar responsável nesse sentido. E no paradigma pós-fotográfico, a gente vai começar a perceber já as imagens em movimento, né? Que é também com o advento da evolução técnica do aparato fotográfico, a gente consegue também fazer essa captura do movimento. Então a gente precisa entender essas conexões para a gente também se ligar nas questões relacionadas ao visual. A linguagem visual ela se modifica. Quando eu falei do movimento de libertação, está muito relacionado a esse sentido. A linguagem ela vai se modificar dado as modificações e as melhorias do aparato fotográfico. Beleza? A gente precisa levar isso em consideração para a gente pensar que é graças a essas evoluções ou essas melhorias, com muitas aspas, desse aparato técnico-científico, a gente também vai ter uma maior experimentação da linguagem visual, desses movimentos de hibridização também, nessa conexão da fotografia com a pintura e com as outras linguagens. Isso é importante porque quando a gente vai falar de processos poéticos, da construção poética de uma narrativa, da construção poética de uma obra, de um trabalho fotográfico, a gente precisa levar isso em consideração para essa construção. Tá? Na próxima aula a gente vai falar dos processos poéticos, já que a gente vai já começar a fazer a leitura da produção artística e dessas fricções. A gente precisa levar em consideração que a gente está fazendo esse movimento, a gente está dando esse passinho atrás, que é justamente para a gente começar a entender esse posicionamento sociopolítico, né, da Amazônia. A gente precisa entender a evolução desse aparato e dessa linguagem, de como ele chega no Brasil e de como ele vai se modificando a partir dessas interações com a sociedade, das fricções tecnológicas, né, que a gente vai acompanhar com o passar do tempo, e como isso vai interferir no processo poético e na produção desses artistas, desses fotógrafos. Então a gente precisa fazer esse movimento para a gente chegar onde a gente quer, beleza? Outro ponto importante que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de produção fotográfica e da evolução do aparato é que fotografia e discurso elas andam juntas, tá? Então toda fotografia ela carrega em si um discurso que é o discurso desse produtor, que é quem faz esse recorte, né, do quadrado fotográfico. Porque a fotografia, por essência, ela é um recorte da paisagem. A gente descola um pedaço do que está acontecendo e congela, plasma, né, no nosso aparelho, no nosso aparato. Então a gente precisa levar em consideração que todo discurso também carrega um posicionamento político, mesmo que esse posicionamento político seja a não ser político, beleza? Porque até não ser político é também um movimento político. Então a gente precisa entender que o fotógrafo ele é responsável por esse discurso e dependendo do posicionamento e do seu alinhamento, ele vai olhar para essa paisagem e vai fazer o seu recorte a partir do seu ponto de vista, a partir das suas referências. Então a gente sempre precisa levar em consideração que a produção da fotografia, a produção de imagens, ela não é isenta, tá? E mesmo que um fotojornalista vá, por exemplo, numa cena, ele vai fazer sim um recorte
do que ele quer dar ênfase, para que discurso essa imagem vai ser utilizada. Porque dependendo de para que discurso ela vai ser usada, ela vai ter mais ou menos força. Então a produção da imagem, ela também, lembra que eu falei na aula passada que imagem e texto andam juntas, né? Que imagem e texto vão estar sempre caminhando. Então a imagem vai reforçar o discurso que eu quero falar, né? Ou que eu quero engajar, né? Quando a gente está falando de redes sociais, que a gente está falando dessas mídias, a gente fala muito dessa questão do discurso de engajamento. Mas discurso e engajamento estão relacionados, né? Então, dependendo do meu posicionamento, do meu engajamento, eu vou delimitar através desse recorte, desse universo gigantesco que eu tenho ao meu redor, para delimitar o que valoriza ou o que não valoriza o meu discurso, o meu posicionamento. Então a gente precisa levar em consideração sempre isso quando a gente está fazendo a produção e também a leitura de imagens, que é o que a gente vai fazer na próxima aula. Beleza? Então a gente vai fazer agora o nosso bate-volta aqui rapidinho, só para saber se vocês realmente aprenderam, né? Tudinho, porque foi muita coisa, tá? A gente faz o nosso bate. Eita, que é muita coisa, né, Muniz? Eu fiquei até tonto. Mas bora lá. Nesse bate-volta a gente tem tópicos importantes. Primeiro, a gente precisa lembrar que a fotografia já tem quase 2 séculos. Ou seja, a gente tem quase 2 séculos de história que pode ser visitada para essa produção artística. Beleza? Ponto 2 importante. A gente precisa levar em consideração os paradigmas da imagem, né, pré-fotográfico, fotográfico e pós-fotográfico, para a gente pensar essas interações. Ponto 3 e mais importante da aula, a gente precisa sempre entender que toda fotografia está alinhada a um discurso. Nenhuma fotografia ela é isenta e toda fotografia ela é política, mesmo quando o posicionamento dela é não ser político. Beleza? Se você curtiu, já deixa o seu joinha. É que eu sempre quis falar joinha. Tô até emocionado. Né? Mas salva, compartilha, replica, dúvidas, crises, sugestões. Deixe seu recadinho aqui que na medida do possível eu vou respondendo, beleza? Beijo, até a próxima aula.